1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Amém. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Fala, levantou-se, pois, Comeu e bebeu. e com a força daquela comida, E com a força daquela comida, caminhou 40 dias caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Amém? Toma seu assento. Amém? Amém. Aqui Deus está falando do homem valente. Elias. Homem valente. Fala, Elias, homem valente. Elias valente. Homem cheio de autoridade. Homem cheio de autoridade. Homem cheio de intimidade com Deus. Homem cheio de intimidade com Deus. Fala forte. Homem cheio de autoridade com Homem Deus. cheio de intimidade com Deus. Tanto que a minha sua Bíblia diz que ele virou naquela ocasião e falou: não vai chover. Fala, não vai chover. Não vai chover. A Bíblia diz que naquela ocasião ficou a terra 3 anos e meio sem chuva. Sem chover. Fala, não choveu. Não choveu. Isso porque ele tinha intimidade com Deus. isto. Elias é o mesmo aquele que Deus que virou e pediu a Deus para mandar fogo lá naquele holocausto. Fala, Elias é aquele mesmo É o mesmo. que pediu a Deus para mandar fogo Pediu a Deus para mandar fogo. para consumir o holocausto. Para consumir o holocausto. Isso, Elias era um homem cheio de intimidade com Deus. É o mesmo homem que matou 400 profetas. Fala. 400 Que matou Que matou 400 profetas. Isso. Aí irritou Jezabel. Fala. Aí Irritou Jezabel. Isso. Você vai ver com carinho na sua casa. Versículos antes. A Bíblia diz: quando ele matou os 400 profetas, chegou no ouvido da Jezabel. Elias, aquele, matou 400 homens. Os seus 400 homens. A Bíblia diz que aquela mulher ficou irritada. É verdade. A Bíblia diz que aquela mulher ficou irritada. Escreveu uma carta e mandou para aquele homem chamado Elias. A carta estava escrito: eu vou te pegar. Como se fosse trazendo para os dias de hoje nessas palavras: amanhã, por essas horas, você não vai estar vivo. Eu vou te pegar a fio da espada, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele homem, cheio de intimidade com Deus, é aquele mesmo, aquele que foi transladado. O que é transladado, pastor? Ele subiu aos céus através de uma carruagem de fogo. Fala, a Bíblia diz A Bíblia diz que ele subiu que ele subiu através da carruagem de fogo. Isso, Elias, esse mesmo. De tanta intimidade que ele tinha com Deus. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? Que você tem intimidade com Ele. É, você tem intimidade com Deus. Mas uma coisa que nós podemos aprender na palavra de Deus, nós temos sempre que viver o oposto desses homens de Deus. Esses que falharam na palavra de Deus. A Bíblia diz que mesmo ele tendo essas intimidades com Deus, mesmo fazendo isso tudo, mesmo ele sendo realmente um homem de Deus, ele fugiu, ele temeu, ele ficou com medo de morrer, com medo de uma mulher. Fala, com medo de uma mulher. Ei, Deus está falando contigo, para com esse medo. Medo de quê, pastor? Eu não sei, a Bíblia diz que o Espírito testifica com a igreja. É o que está acontecendo com você, esse medo que está dentro de você. Deus está falando contigo, para com esse medo, não seja covarde. Deus é contigo. É isso que Deus está falando contigo. Não seja covarde. Não fala igual ele falou: Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar, não aguento mais na caminhada, não consigo mais esperar. Ei, Deus está falando: continua a marcha, continua a marcha, continua a marcha. Não seja covarde. Da mesma forma que quando ele foi contigo, quando Deus trouxe o maná e alimentou até Elias naquela ocasião no deserto. Ei, Deus está te falando, também está te alimentando no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Ou Deus tem deixado faltar alguma coisa lá? Ou Deus tem deixado faltar alguma coisa? Ei, crente, é no deserto. A Bíblia diz que no deserto, fala no deserto, mais forte. É no deserto É no deserto que Deus
alimenta nos alimenta com maná. com maná. A Bíblia diz que naquela ocasião Deus mandou o corvo, fala o corvo, O povo enviar enviar o alimento para o povo no deserto. o povo no deserto. Viu? É no deserto. Glória a Deus. Deus quer te alimentar no deserto. Às vezes você encontra com o irmão, com a irmã, como é que tá, irmã? Irmão, está no deserto. No deserto que é bom o negócio, onde Deus mente e alimenta. É. As maravilhas de Deus quer me alcançar, quer te alcançar no deserto mesmo. Mas nós não podemos ser covarde. Covarde como, pastor? Porque um tempo você fala que está com Deus, outro tempo você foge, fica oscilando na fé. Faz igualzinho o covarde do Pedro. A Bíblia diz que Pedro virou e falou assim: Senhor, se te prender eu irei junto. Senhor, se for para morrer eu também morrerei com o Senhor. Mas Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, essa noite, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, sim ou não? Sim. Viu? A Bíblia diz que aquele covarde negou Jesus 3 vezes. E vivia lado a lado com Jesus. Hoje não é diferente de muitos. Muitos comem e bebem com o Senhor. Igual naquela ocasião, eles cearam a última ceia com Jesus. Naquela mesma noite, Jesus falou para os discípulos, escolheu 3, incluindo Pedro. Falou: vamos no monte, o Jardim das Oliveiras. Era um jardim muito bacana, muito chique, muito bonito. Jardim das Oliveiras. Vamos lá que eu preciso orar e preciso que vocês me ajudem em oração. A Bíblia diz que quando Jesus foi e voltou, eles estavam dormindo. Foi mesmo, Senhor, é verdade. Sabe quantas vezes aconteceu isso? Aleluia. 3 vezes. Oh, aleluia. Era o Pedro. A Bíblia diz que Pedro, quando? Presta atenção. A Bíblia diz que depois que pegaram Jesus, Pedro e os demais, fugiu. Fugiu e depois ficou andando de longe para ver o que ia acontecer com Jesus. A Bíblia diz que aquele povo Aleluia. acenderam uma fogueira, Aleluia. ficaram sentados em volta da fogueira, zombando de Jesus. Fala, aquele povo zombava de Jesus. Aquele Brava povo de Jesus. E Pedro estava no meio. E Pedro estava no meio. Ei, psiu. Sabe o que Deus está falando? Saia do meio dos escarnecedores. Deus está falando contigo. Aleluia, Senhor. Verdade. Eles estavam zombando de Jesus. Pedro que se dizia: Senhor, se tu for preso, eu irei contigo. Senhor, se eles te matar, eu morrerei contigo. A Bíblia diz que quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Nós podemos imaginar, será qual foi o pensamento de Jesus? E o pensamento de Pedro? Sabe o que eu creio? Que não é diferente do seu pensamento. Ei, crente, quando tu peca, quando tu erra, eu creio que o Espírito Santo de Deus, que me e te contempla, que nos sonda, assim que você comete o erro, não importa qual, o Espírito Santo te incomoda. Eu posso imaginar o olhar de Jesus olhando para Pedro. É, Pedro, você falou, hein, Pedro? Estava comigo. Agora, Pedro, você está aí na mesa dos escarnecedores. Aí a Bíblia diz que chegou uma mulher e falou: ah, você é um deles. Ele falou: eu? Que é isso, mulher? Tu está enganada? A Bíblia diz depois, no passado tempo, chegou um homem. É, você é um deles. A Bíblia diz que no passado espaço, mais ou menos de 1 hora, apareceu um outro homem e falou: é, você sim, você também é Galileu. Ele falou assim: eu não, você está me confundindo. Sabe o que Deus está falando? Quantas vezes nós negamos Jesus? Em que, pastor? Naquilo que o Espírito de Deus está te incomodando agora. Quantas vezes também Deus te pede para fazer algo e você não faz. Você quer fazer do seu jeito. A Bíblia diz que este homem era um homem valente. Ele profetizou: não vai ter chuva. E não teve chuva durante 3 anos e meio. Diz a Sagrada Escritura. Chegou um tempo que ele matou 400 homens da Jezabel. Ele pediu a Deus para mandar fogo do céu. O fogo caiu, queimou aquele holocausto todinho, diz a minha sua Bíblia. A Bíblia diz que aquele homem foi transladado. Ele não morreu, ele não desceu à sepultura. Ele subiu aos céus através da carruagem de fogo, diz a minha e a sua Bíblia. Aí quando a mulher mandou uma carta para ele, intimidou ele. Sabe o que Deus está falando contigo? Você não pode se intimidar com aquela tal situação, não. Não tenha medo daquela tal situação. Ah, não está entendendo?
entendendo? Sabe o que Deus está falando? Não faça como Elias, não entra na caverna. Ei, a Bíblia diz que Deus, olha só como a misericórdia de Deus nos alcança. Lá dentro da caverna, Deus enviou o anjo para ir lá 2 vezes levar pão e água para aquele homem de Deus. Aí Deus nessa noite pergunta, está faltando alguma coisa para você me abandonar? Para você esconder dentro da caverna? Jesus. Para você fugir daquela tal situação? Misericórdia de mim. Que valente é você, que soldado é você. Que soldado é você, Elias. Que soldado é você, Elias, que roda para lá, entrega a profecia para cá, que profetiza, desce fogo, que profetiza, não vai chover. Agora, por causa de uma mulher, Elias, você foge. Deus está falando contigo, por causa dessa tal situação, você vai fugir, tu vai encolher, crente. Aquela ocasião, diz a palavra de Deus, foi aqui, foi com Elias. Hoje Deus está falando comigo e contigo. Tu vai encolher, tu vai fugir, vai ficar prostrado, encolhido, com medo dentro de casa. Aleluia. Quando tu quer receber as maravilhas de Deus? Ah, pastor, mais o quê? Tá bom para nós, Deus tem nos sustentado. A Bíblia diz que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mais uma vez estamos respirando pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. É. Misericórdia vem de compaixão. É. Deus tem tanta misericórdia, tanto compaixão de nós, que Ele nos perdoa de todas as falhas, de todos os pecados. Obrigado, Jesus. A graça de Deus é um favor que Deus, que eu, que tu, que nós não merecemos. Não somos merecedores. Porque erramos todo dia, toda hora. Mas não devemos fazer como esse covarde. Fala, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Fala para tremer as paredes, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Como o covarde do Elias. Como o covarde do E Elias. nem como o covarde do Pedro. Nem como o covarde do Pedro. Você tem que ser forte. A Aleluia. Bíblia diz que assim sim. Não. A Bíblia diz que Deus enviou o alimento para ele dentro da caverna. Fala. Deus está falando que enviou para você nessa noite, diretamente do céu, esse alimento. Aleluia. que você recebeu hoje. Glória a Deus. Naquela ocasião, foi pão e água, diz a palavra de Deus. Então, literalmente falando, pão mesmo. E espiritualmente, trazendo para os dias de hoje, para essa noite, Deus trouxe diretamente para mim e para ti. O quê? Alimento, pão e água do céu, para nos sustentar. Por quê? Por quê, pastor? Porque a caminhada ainda é longa. É. Eu ainda tem deserto ainda para frente, para mim e para você. Ainda tem gigante pela frente. Não pensa que acabou, não. É assim mesmo, é até o dia na volta de Jesus. Não devemos negar Jesus. Não devemos fugir. Não devemos fazer como aquele povo, aqueles ingratos. Fala, aqueles ingratos. Aqueles ingratos. Qual, pastor? Qual, pastor? Isso, aquele que o povo que Deus tirou com mãos fortes das garras das patas de Faraó. Assim que Deus tirou, foi um grande livramento. Sim ou não? Sim. Porque eles eram escravos de Faraó. Quando Deus tirou, quando Deus levou eles para o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passou, Miriam dançou do outro lado, você já sabe da história. E lá, quando eles deram de cara com o deserto, eles já continuaram a reclamar com Moisés, oprimindo Moisés. Moisés, por que você não deixou nós lá? Você devia ter deixado lá. Pelo menos lá nós estava apanhando, nós levava chicotada, mas tinha cebola para nós comer. Para que, Moisés, que você trouxe nós para cá? É no deserto que Deus quer me te sustentar. Deserto vem de aperto, vem de dificuldade, vem de estreito. É isso mesmo. É porque Deus me te escolheu. João 15, 16. Amém? Quem comeu do maná, do alimento dessa noite? Aleluia. Aleluia. O mesmo anjo que levou lá para dentro da caverna para Elias, também desceu do céu e trouxe para mim e para você nesta noite. Amém? Amém mesmo? Bem forte para Jesus.